Havia no Alegrete um padre chamado Rômulo, cheio de virtudes, bom como dinheiro achado, mas tinha uma coisa: não gostava de castelhano. Não gostava não, tinha pavor. Para ele, filho de um índio grosso, herdeiro de tradições guerreiras contra os países do Prata, tudo que era ruim vinha do outro lado da fronteira. Tanto andou, virou e mexeu que um dia o arcebispo perdeu a paciência e mandou chamá-lo a Porto Alegre. Olhe, padre Rômulo, agora chega. O senhor tem que acabar com essa mania de botar defeito em castelhano. Senhor arcebispo, eu não preciso botar defeito nenhum nos castelhanos, eles já têm todos. Não vou repreendê-lo, padre, mas o senhor vai ser o vigário de Uruguaiana para aprender que castelhano também é filho de Deus e, em consequência, seu irmão. Filho de Deus, só que seja filho da... Padre Rômulo! Quase gritou o arcebispo. E assim, o furibundo padre foi servir em Uruguaiana, que na época vivia cheia de castelhano, tudo fazendo compra. No primeiro sermão que proferiu, com a igreja cheia de argentinos e de uruguaios, o padre já começou com um chumbo de matar pato. Caríssimos irmãos, o sermão de hoje é sobre uma corentina safada chamada Maria Madalena, China de soldado, que andou passando na cara tudo quanto era centurião romano. E por aí se foi. No outro domingo iniciou o sermão. Conta a Bíblia que um castelhano chamado Caim, certa feita por qualquer bobagem, deu uma pedrada na cabeça do pobrezinho do seu irmão Abel e dele paulado em riba dos irmãos. Para o padre, os filisteus nos quais Sansão deram uma camaçada de pau com uma queixada de burro, era tudo correntino da pior espécie. E os fariseus hipócritas eram os castelhanos da época. E Cristo, certa feita, passaram o laço nos castelhanos lasqueados que andavam bulicheando no templo. Até que o delegado de polícia mandou chamar o padre Rômulo à delegacia. Olha, padre Rômulo, não aguento mais tanta queixa contra o senhor. Os argentinos e os uruguaios querem que eu lhe prenda. Os comerciantes que estão perdendo os clientes já me procuraram. Me procuraram também, mas eu mandei que eles fossem se queixar ao bispo, disse o padre malcriado. Pois é, mas eu sou filho de um argentino e de uma brasileira e também perdi a paciência com o senhor. Delegado, o senhor manda na delegacia e eu mando na igreja, respondeu o padre, que era meio grosso. Pois bem, se no domingo que vem o senhor disser que fulano ou cicrano era correntino ou castelhano, o senhor sai preso do púlpito e vou estar no primeiro banco. O padre Rômulo deu as costas furioso e foi-se embora. No domingo pela manhã, dito e feito, lá estava o delegado, sério e brabo, com o volume do revólver e das algemas aparecendo por baixo do casaco. Sentou na primeira fila, olhou o padre e deu palmadinhas significativas na cintura. O padre viu bem direitinho a ameaça, pigarreou, fingiu que não viu e atacou o sermão em pleno domingo de Páscoa. Caríssimos irmãos, sentindo chegar a hora, Cristo reuniu os apóstolos para uma última ceia e lá pelas tantas disse: um de vocês vai me trair. O delegado deu um pulo no banco, abriu o casaco e olhou feio para o padre, que viu tudo, mas continuou fingindo que não tinha visto nada. Pedro então disse: serei eu, Senhor? E Cristo balançou a cabeça: não. Tiago então perguntou: serei eu, Senhor? E Cristo balançou a cabeça outra vez. E então Judas perguntou: acaso serei eu, Senhor? Tenho vários amigos, inclusive parentes, como Murilo, que são de Quaraí, que eles dizem Quaraim. O Luiz Menezes, o Atanagildo Brandolt, o velho, o Milton Souza, a Ana Lúcia Bica, gente buenaça, mas gente de Quaraí, aqui para nós, é meio empacada, que peleia por qualquer coisinha. E não gostam de falar muito, desconfiados, se chegam a pensar que o outro está debochando deles, é rolo certo. Pois diz que um índio careceu de fazer umas compras no povo e como o Quaraim ficava mais perto que o próprio Alegrete, ele morava no Guarupá, se tocou para lá de a cavalo. Pousou no rancho de um conhecido e lá pelas 9 horas da manhã vinha pela estrada já chegando ao Quaraí no que confrontava o Mancarrão, arroio que por ali tinha uns banhadais brabos. E não é que atolado no barro até o osso do peito,
a mão direita de quem chega, estava um quarayense. E sério, o índio. De chapéu de aba bem larga, barbicacho de sola, com borla no queixo, o índio estava fumando um palheiro desses de velório, um fumaieiro bem comprido, e olhando para frente, sem prestar atenção à estrada. O alegretense parou, viu aquilo, mas sabendo que se tratava de um quarayense, pelo barbicacho do chapéu, não quis se introduzir. Esporeou o matungo e se foi ao povo. Lá fez compra, visitou uns parentes, almoçou, cesteou bastante, e quando o sol enfraqueceu, ele encilhou o pingo e voltou para dormir outra vez no rancho do conhecido. E quando confrontou os banhados do mancarrão, quem é que ainda está lá atolado do mesmo jeito? O quarayense. Isto é, do mesmo jeito não, agora não fumava. No mais, era a mesma coisa. O alegretense puxou as rédeas, parou, achou que podia ser mal compreendido, mas não se sofreu. Começou aos pouquitos. Buenas, buenas, disse o atolado, seco. Tudo bem, retornou o alegretense. Ora, tudo bem. Como é que vai tudo bem para um índio atolado até o granito do peito? Tudo bem, disse o quarayense. O amigo quer que eu lhe saque daí? O matungo velho é de confiança, o laço é forte e eu... Não carece. Como não carece? Carece, sim, senhor. Passei de manhã por aqui e o amigo já estava atolado. Passo agora, ao cair da tarde, e continua atolado. Carece, sim. Atiro o laço e num upa lhe saco barranca arriba. O quaraense voltou a olhar para frente, teimoso e empacado, e esclareceu já meio bravo. Não carece. Tenho confiança no meu pingo velho. Vamos, Moro! E parecia esporear alguma coisa embaixo do barro. O saudoso advogado e deputado Rui Ramos, o tribuno do Rio Grande, era um homem de grande presença, uma figura que chamava atenção como se fosse uma estátua caminhando. Alto, de feições nobres, olhar de gavião mouro, tinha uma vasta melena que os anos foram enturdilhando. De uma feita, foi fazer um comício na sala grande da sede do velho Peteba, lá no Alegrete. Gente em cacho, se apertando nos estreitos corredores e peleando por uma cadeira. Todo mundo queria ver o que Rui Ramos, candidato à reeleição para deputado federal, ia dizer. E bem na ponta da primeira fila, como não poderia faltar, um borracho. Rui Ramos falou, e falou lindo, barbaridade. Quando tomou um fôlego, fazendo uma pausa dramática, o borracho disse bem alto, muito bem, cabeludo. Todo mundo viu, uns riram baixinho, quase todos olharam bravos para o borracho, e o orador prosseguiu, como se não tivesse ouvido nada. Falou, cada vez mais inflamado, até que fez nova pausa e outra vez o borracho disse, muito bem, cabeludo. Aí, uns bagaceiras riram alto, e Rui Ramos olhou sério e brabo para o borracho, que continuou no seu lugar, de braços cruzados, muito concho. Rui Ramos retomou a palavra e voltou a falar, atacando o capitalismo, os ricos que só querem ser cada vez mais ricos, as coisas assim... E quando parou outra vez para tomar fôlego e já ia continuar com ímpeto, o borracho disse de novo, alto e bom som, muito bem, cabeludo. Aí a indiada riu a riso frouxo, quase de gaitada. E Rui Ramos não gostou. Parou, olhou sério para o borracho, que também olhou para ele, e disse, meu nome não é cabeludo, meu nome é Rui Ramos. O borracho calmamente se levantou e respondeu, então perdeste um vato, cabeludo. E saiu da sala pelo corredor do meio. Com essas enchentes todas que andam por aí, caos é o que não falta. 3 ontem, por exemplo, tarrafiaram um dourado de 6 quilos dentro do gabinete do prefeito de Itaqui. E no Alegrete, do jeito que anda chovendo, os cachorros andam bebendo água de boca para cima. Mas bueno. Lá por 1935, houve umas enchentes braba em Uruguaiana, onde minha família morava, nos campos do Jiquiquá, que eram do meu avô, João Batista Fagundes. O final do meu avô tinha dado para o meu pai, quando este fizera 15 anos, já era homizito, um revólver Schmidt Verso, calibre 44, marca do lado de laçá, que dava fogo até pelos parafusos. Claro. Com o passar dos anos, aquela arma passou a ser o orgulho do meu pai. E era daqueles de desnucar,
que quando engatilham parece que vão se desmanchar todo um tal de pleque, 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 que não acaba mais. Na tal enchente de 1935, onde até o Touro Passo virou Rio Feio, o meu pai, com o Tito, filho do seu segundo, que era peão dele, ficou ilhado num bulichote à beira de um passo, comendo carne assada e jogando truco. Os cargueiros carregados de coisa que vinham do Uruguai, a Winchester atravessada na cincha, com o gatilho à mão de samear, que a coisa era feia nesses tempos. Contrabando rolava. Mas deixa que num dia saiu o sol, que muita gente já tinha até se esquecido como era. Aí o meu pai resolveu pescar, que o Garupá fazia um remanso grande antes do passo e dava um pesqueiro dos buenos. Armou-se por via das dúvidas, pegou fiambre, uma linha tipo barrigueira de cincha e um anzol que mais parecia um gancho de açougue. E se foi, o Tito junto. Como falavam de traíra grande, do tamanho de um porco, dessas que davam para encilhar, que até cabelo no meio dos olhos chegavam a ter de tão velha, em 2 minutos conseguiram umas vogas, uns tambicu para isca. Pois não é que quando meu pai se abraçou para iscar o anzol, o revólver Schmidt Verso, que era o seu orgulho, presente do meu avô, pai dele, escorregou do corgo sem abotoar e caiu na água. O Tito ainda mergulhou, se sambulhando na água, levantar mareta, mas claro que a arma estava perdida no fundo daquelas panelas do Garupá. O meu pai ficou numas tristeza, numas paixão que só vendo. Só faltou botar luto. Deus que me perdoe. Nem pescou mais. Voltou para o bulicho muito chaveado. Jamais esqueceu aquele revólver. Essa é que é a verdade. Mas, na enchente de 41, 6 anos mais tarde, onde é que meu pai bate de novo outra vez, com uns cargueiros graudaço, levando canha para os castelhanos e trazendo seda e lã? Pus no mesmo Garupá. E outra vez ficou ilhado, sem poder passar, com o rio fora da caixa, roncando barrento e feio, arrastando galho, bicho morto e até algum ranchito menos firme. E não é que quando saiu o sol, como em 35, 6 anos antes, o meu pai inventou de pescar? E lá vai ele, com o Tito no costado, pescar no remanso. Mesmo anzol, mesma linha, quase as mesmas voguinhas e tambicus, só o revólver faltava. Por falar no revólver, quando a linha caiu na água, bem escada para a traíra, beliscou forte. O meu pai então ferrou, e ferrou firme, e houve um estouro dentro d'água. Bum! Levantou uma coluna de espuma, uns lambaris boiaram, tudo morto de barriga branqueando para o céu, e até o Tito levou um susto. O velho, surpreendido, ferrou de novo, e outro estouro, bum! Igual o primeiro. Aí a linha alivianou e o meu pai puxou, pensando na baita traíra que tinha escapado com aqueles buchinchos tudo. E qual não foi a surpresa do meu pai ao encontrar bem ferrada no anzol uma traíra de uns 12 quilos assim por cima, com 2 buracos de bala na barriga. Sabe o que tinha acontecido? Traíra aboca tudo que vê na água. Em 35, quando o revólver caíra, ela simplesmente tinha engolido a arma de uma vez só. Vat! E agora, em 41, engolindo a isca, o anzol trancara no gatilho. Cada puxão era um balaço. Tá aí o Tito, vivo até hoje, que não me deixa mentir. E o revólver, por falar nele, está comigo. Nunca negou fogo mesmo. De uma feita, umas moças que estavam fazendo um curso de sociologia em Uruguaiana, assim meio por graça, resolveram fazer a sério uma pesquisa sobre qual o casal mais feliz do município. Pergunta aqui, especula ali, cogita lá, todo mundo dizia: casal feliz é o seu fulano e a dona Cicrana, que estão casados há 60 anos e nunca brigaram. Tanto falaram que elas resolveram visitar a senhora em questão, cujo nome eu não digo porque está viva, gozando de boa saúde, e eu me dou com 2 filhas delas. Enquanto tomavam um mate doce com bolo frito na estância, perguntaram: mas a senhora nunca brigou mesmo com seu fulano? Não, nunca, respondeu a senhora. E olhem que estamos casados há 57 anos. Mas nem uma briguinha assim, coisa de namorado? Não,
Nem assim, respondia risonha e tranquila a senhora. Mas nem uma rusguinha, insistiam as moças, cargosas como mosca derramada. Não, nem uma rusguinha. Aí a senhora fez uma pausa, pensou um pouco, enrugou a testa e murmurou. Quer dizer... Na voz de quer dizer, as moças se alvoroçaram. Aí vinha a mecha. Quer dizer o quê? E a velha senhora então contou, porque nunca tinha brigado com o marido. Eu me casei muito moça. O fulano, até hoje, vocês sabem, fala muito pouco. Naquela época, então, onde tudo era cuidado, falava quase nada, só o essencial. E quando nos casamos, ele ainda não era rico, apenas arrendava uns campos lá perto da fazenda do meu pai. Só tinha dele mesmo uma aranha e uma égua marchadeira colorada, muito bonita. Bueno, casamos e tal, e no outro dia botei minha malinha na parte de trás da aranha e nós tocamos para a fazenda que o marido arrendava e que depois comprou. Lá pelas tantas, a égua deu um trupico e ele disse, uma. E nada mais falou. No meio da viagem, a égua trupicou outra vez e ele disse sério, duas. E continuou quieto. Como não falava, eu, que estava muito encabulado, recém-casado, também não falava nada. Quase chegando às casas, a égua trupicou pela terceira vez. Ele disse, três. E colheu as rédeas, parando a aranha. Apiou-se, puxou do revólver e simplesmente deu um tiro no vidro da égua. Horrorizada, eu reclamei, mas que barbaridade, fulano. Nós só tínhamos essa égua e tu mataste a pobre. E agora quem vai puxar a aranha? Ele me olhou quieto e sério e disse, uma. Nunca mais brigaram. O velho Apúlio das Neves, samborgense de boa cepa, foi sempre o tropeiro do general Serafim Vargas, homem de confiança, corajoso, experiente, calmo no falar, jeito que o Telmo de Freitas arremeda com perfeição. O velho Apúlio não tinha medo nem de assombro. Por falar nisso, numa quinta-feira santa o general inventou de comer peixe, conforme a tradição campeira. Só que não tinha pescado. Vai daí puxou pelo velho Apúlio. Mas general, disse este, a esta altura só no pesqueiro do Segredo. O pesqueiro do Segredo, onde ninguém pescava, tinha peixe a boche, mas fama de mal assombrado. Nas suas margens ninguém aguentava até a meia-noite porque se via um barulho. Tá, 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 tsh, tá, 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 tsh. Aí o general perguntou, e desde quando tu tem medo de assombro, Apúlio? Mas general, tu vai ou não vai, Apúlio? Claro que vou, general, é só pegar minha pistolinha, minha lanterninha de 5 elementos e umas linhas. E saiu. Reuniu tudo, meteu a pistola no cós das bombachas velhas de brinco riscado, pegou meia de canha com butiá, uma rapadura, uma bolacha dura como consciência de bolicheiro, uma tripa de salame, a tal lanterninha que media meio metro, que quando acesa alumiava até a cara de São Jorge na lua, e se tocou. Chegou o pesqueiro do Segredo, pelas 10 da noite, e se deu conta que não tinha minhoca para isca. Com a faca carneadeira fez voar o tampo de um calo colhudo, picou tudo em 1000 pedacinhos e iscou uns lambarizeiros. Quando tinha isca para traíra, botou uns anzol na água que pareciam uns ganchos de açougue e pá! Uma preta. E pá, outra preta. E assim puxou uns peixes graudaço. Mas aí o viu. O viu e se arrepiou todo. Tá, tá, tá. Tch, tá, tá, tá. Tch. Mas se lembrou das palavras do general, que não gostava de índio maula, covarde. E martilhou a pistola dessas modernas de carregar pela boca, que até pedaço de arame e ponta de guampa tem dentro, e o barulho que a arma fez parecia que ia se desmanchar toda. Trac, trac, trac. Clareou o foco de um jeito, o grosso chama lanterna de foco, que aquele capão de mato parecia um dia. Até os passarinhos começaram a cantar e a sair dos ninhos. Por falar em passarinho, avançando pelo meio de umas unhas de gato, o velho Apúlio descobriu e desmanchou para sempre o assombro do pesqueiro do Segredo. Sabe o que era? Um pica-pau.
Como assim? Perguntava no outro dia o general Serafim, depois de um ensopado de traíra com pirão. Olha, general, periga a verdade. O diacho do pica-pau se encanzinou num cerno de pau-ferro que estava meio dentro d'água e dele bico, tentando furar. Era o tatatá que se ouvia. Aí o bico esquentava, ficava vermelho, em brasa, e ele botava na água para esfriar. Era o tch que assustava todo mundo. Como não, dizia o general bem sério. Por não ver que certa feita, logo depois da Revolução de 23, andaram pelo Alegrete uns índios entendidos nessas questões do tempo, cheios de aparelho, malas, malotes, canastras e broacas, tudo em riba de uns burros cargueiros. Eram os cientistas, como todo mundo dizia na época. Cogita daqui, cogita dali, mede lá, mede acolá, prova a água de um arroz, especula o céu, olha num cano comprido e dele toma nota. Muito sérios, homens. Todos de óculos, um de barbicha, bebiam um pouco, mas comiam como umas éguas com cria. Chegavam nas estâncias ou nos ranchos, armavam as barracas e aparelhos e já se atracavam. Queriam saber tudo sobre o tempo. Ah, isso sim, não havia Cristo que fizesse esses homens dormirem dentro de casa. Era só nas barracas. Umas barracas de forma esquisita, parecendo uns quiosques desses de meio de praça. A indiada grossa olhava aquilo tudo, não entendia nada e só cobiçava as barracas para um caos de alguma outra reboldosa. De uma feita, os cientistas chegaram a um rancho de um posteiro do falecido João Firmino, sobre a costa do Ibiqui, mas do lado do Alegrete. Acamparam e tal, armaram as barracas e se agacharam a medir o céu, o tamanho das nuvens, a força do vento, o diabo a quatro. Mas deixa que o posteiro, não me lembro o nome agora, mas daqui a pouco me sai, era também um índio sério como um tamanco, de poucas palavras. Como os cientistas traziam ordem do patrão, nessa época o falecido João Firmino era vivo, morreu depois por causa daquele lufa-lufa que deu com a mulher daquele... Mas deixa que isso é outro caos. Aí mandou acamparem, carneou um chibo e ficou olhando os homens se atarefarem, sem dizer palavra. Na hora da boia, bateu num pedaço de trilho que estava pendurado na frente do rancho, servia uma paleta e um quarto assado e depois um ensopado de espinhaço com canjica de trigo que dava laçaço. Aí falou: ainda que mal pergunto, que não é da minha conta, mas os senhores tencionam dormir aí fora, nessa barraquinha cascárrea? Sim, disseram os cientistas. Acho melhor virem para dentro, porque vai derrubar água hoje de noite que não vai ser brinquedo. Vai chover? Espantou-se um dos cujos, que usava culote e capacete de rolha. Vai chover de cachorro beber água de focinho para cima. Os cientistas se entreolharam e riram de dar gaitada. Depois um deles explicou: meu amigo, nós somos cientistas, especialistas em tempo. Com os nossos aparelhos nós sabemos exatamente quando e por que vai chover. Nós somos meteorologistas. O quê? Meteorologistas. E sabemos exatamente que hoje não vai chover. Olhem, vocês podem saber muito, ser cientista, ser mete não sei o quê, mas o meu burro velho agora de noite veio dormir no galpão. E quando o burro velho vem dormir no galpão, chove em firra. Ainda rindo, os homens estenderam as camas do lado de fora das barracas, como por despique, para mostrar a um índio tão grosso que ele não entendia de nada. Pois olha, periga a verdade. No virar da meia-noite, bateu uma chuva dessas guasqueadas de banda, lavando tudo. No outro dia era certo se encontrar lambari pulando em seco no lombo das coxilhas. Molhados, ensopados, tiritando de frio, os cientistas se recolheram ao galpão, ao lado do burro velho. Quando viu os homens chegarem, o burro trocou ele e orneou. Então um dos cientistas disse: senhores, amanhã vamos embora. Tem um colega aqui que entende mais do tempo do que nós. O Pirão era um carteiro em São Borja nos bons tempos do boi preto e da farinha que aprendia a nadar no Rio Uruguai vinda de lá para cá.
Foi depois que o Beijo Vargas e uns outros trabuzanos invadiram Santo Tomé e deram um tiro até nas estátuas. Por sinal que naquela feita, mas deixa que seja, já é outro caos. Voltando ao Pirão. O índio tinha o beiço lascado de nascença e era fanho. E não sei por que cargas d'água todo mundo chamava o rapaz de Pirão. E ele vivia por lá distribuindo as cartas, corpeando os cachorros bravos no pátio das casas. Uma alma de Deus sem incomodar ninguém. E todos, Pirão pra cá, Pirão pra lá. E ele quieto, humilde, aguentando tudo e só dizendo senhora, daquele jeito fanhoso que fazia a delícia dos bagaceiros. Um santo Pirão. Mas até Jesus Cristo uma vez perdeu a paciência, passando o laço nos vendilhões de porta de igreja, lanhando o lombo de uns quantos alarife. E assim, um belo dia, o Pirão acordou na casa onde morava com a mãe, uma santa velha, com o diabo nos cornos. Estava que era uma quatiara, chegava a sapatear e ameaçou. No primeiro que me chamaram de Pirão. Desentocou de uma gaveta um velho 44 Schmidt, marca do lado de laçar, daqueles de argola no rabo, engasgado de bala. O Pirão arrodeou o tambor, fechou o revólver de um tapa, meteu a arma no cós das calças listadas de brim, no mol da barriga e saiu sem se despedir da mãe, pisando duro. Entrou num bolicho ali no passo, tirou o revólver da cintura, bateu com a coroa no mostrador. Me enche um lixo na runa. O bolicheiro, um castelhano mais curtido que o barril velho, arrepiou o tosco. Que é isso? E percebeu que o Pirão não estava de laçar com seu véu curto. O índio tinha renegado o apelido e estava sapateando de brabo. Virou-se para o bolicheiro com a arma no... É isso o quê? O bolicheiro reconheceu o perigo e refugou na porteira. Nada, Luiz. Tá aqui a tua canha. Lufi é meu nome, Lufi. E arrependo no primeiro me chamaram de Pirão. E ficou ali, tomando a canha de testa enrugada, olhando para todos com ar desafiador. Um piazote viu aquilo tudo e saiu, primeiro devagarinho e depois da porta, correndo. Quase se pecha com um índio muito alegre e dizedor de graça que vinha chegando para o trago do dia. Afobado, o guri lhe disse: olha, che, não chama hoje o Pirão de Pirão, que ele tá que é um touro laçado pelas bolas. O índio, com um sorriso na cara larga, entrou no boliche e se foi ao balcão onde o Pirão olhava osco para ele, adivinhando tormenta. Ele se chegou e disse: que tal água com farinha? O Pirão puxou o 44 e encostou o bico do revólver no nariz do outro e rosnou: mistura, é homem. Quando vim do Alegrete para morar em Porto Alegre, em 1954, eu era muito grosso, cabeludo. Achava que trilho de bonde dava choque e não passava pelo meio da Galeria Chaves porque tinha medo que aquele vidrão todo se quebrasse. E uma vez, para me exibir para uma moça que passava na Rua da Praia, pus meus últimos 2 pila numa lata que dizia: colabore com a limpeza pública. Pensei que era para coleta de dinheiro e era uma lata de lixo. Para não cortar os laços com a querência, trouxe comigo uma galinhazinha carijó, quase garnizé de tão pequena. Poedeira, que era uma barbaridade. Era de uma ninhada que eu mesmo tinha deitado, sempre tive mão para essas coisas. Número ímpar de ovos, 11 no caso, todos com uma cruz de carvão na casca para não gorar, e um pouco de carvão no ninho da galinha em choco, para que os trovões e raios não fizessem os ovos gorarem tudo. Bueno, cheguei e tal, fui morar numa pensão familiar e arrumei emprego, trabalhando de noite, de vigia. A galinhazinha morava comigo, no meu quarto, e eu sempre trazia do comedor da pensão algum arrozito, um milho verde, coisas assim, que ela comia dentro do quarto. Às vezes ela botava um ovo, eu comia, e assim a gente ia vivendo. Mas deixa que lá no fundo da cabecinha de galinha dela, eu acho que ela também queria conhecer Porto Alegre. Afinal de contas, ela só conhecia até então a Coxilha Seca e os canudos ali no Alegrete. E não é que um dia eu de certo deixei a porta do quarto meio aberta e ela enfiou o pescocinho por ali e assim, cocó, saiu para o corredor, pegou numa escada, quebrou a mão direita e saiu para a rua, credo. A rua estava sendo asfaltada. Ao ver aquilo tudo preto, ela deve ter pensado: é terra e estão lavrando. E se estão lavrando, tem minhoca, e eu vou lá. E se foi mesmo para o meio da rua.
Naquele justo momento passava uma máquina grandona, dessas que tem um rolo na frente, e nem viu a minha galinhazinha. Passou por cima, amassando rente ao asfalto, sem dó e nem piedade. Passou e se foi, sem olhar para trás. E lá ficou, chata no asfalto, a minha pobre galinhazinha. Mas deixa, que daí a pouco conseguiu, depois de muito esforço, tirar uma asinha fora. Passados uns minutos, conseguiu mexer a outra asinha. E depois o pescocinho. E finalmente se sacudiu toda como cobra mal matada e disse: oi, galete, isso aqui é galo, não aquelas porcarias lá de Alegrete. Dizem que até hoje existe em Bagé, onde quem é não parece, quem parece não é, o Clube dos Machos, famoso internacionalmente. Para entrar nesse fechadíssimo clube, tem que ser macho uma barbaridade. Quase todos os sócios são do município e as raras exceções são gente do Alegrete. Diz que um alegretense, aliás, não faz muito tempo, soube do clube de Bagé e quis porque quis entrar. Teimava que era macho, uma coisa por demais, e que merecia o ingresso. Apresentou-se em Bagé, rainha da fronteira, procurou o tio Nica, que então era o presidente, e solicitou admissão. Vai então o tio Nica disse para o alegretense que havia 3 condições através das quais o índio tinha que provar que era macho mesmo. E quais são essas tal de condição que sabia o alegretense? Primeiro, beber uma garrafa inteira da canha coice nos peitos sem piscar. Segundo, pentear uma lhoa na jaula. Terceiro, fazer amor com uma virgem. O alegretense nem se impressionou. Mandou vir a canha, uma canguara braba azulada com casca de vergamota, com tampinha de lata. Ele arrancou a tampa com os dentes, arregalou bem os olhos e guti, bebeu tudo sem piscar. Tio Nica e os bagienses ficaram bem impressionados com o índio. Vai então o alegretense saiu caminhando duro até a jaula, onde estava a lhoa que um circo tinha dado de regalo ao clube, porque era braba uma coisa por demais. Pois o diacho do alegretense abriu a jaula, entrou, se fechou por dentro e se atracou na lhoa como peão por dia. Do lado de fora, sem ver nada naquela confusão medonha de pata, garro, bote e bombacha em tira, os sócios do clube esperavam, ansiados. Daí uma meia hora saiu o alegretense de lá virado num trapo só, com as pilchas esfiapadas e brasino de tanto lenho, mas caminhando firme e duro, de olhar vidrado. Ui, galete canha braba, parou diante do tio Nica e disse: e onde está essa virgem que eu tenho que pentear? Certa feita vinha no rumo de Bagé, em pleno inverno, um ônibus leito, desses bem fino e caro que vem de São Paulo e leva um turista para o Uruguai. No meio da estrada, o motorista viu um índio grosso com os arreios nas costas e uma mala de garupa no ombro fazendo sinal para parar. Ele maliciou que o índio ia para Bagé e, como tinha um lugar vago, parou. O índio atirou os arreios no porta-mala, entrou e acomodou-se ao lado de uma moça belíssima, carioca ou estrangeira, que no que sai de vacaria para cima tudo dava no mesmo. A moça estava bem pintada e perfumada, uma verdadeira rainha em porte, beleza e arrogância. E o índio velho ficou como louco, tinha porque tinha que meter o cavalo. Olhava para a moça e ela só olhava para frente, de queixo erguido. Nem mesmo para a linda paisagem pampiana a inticante se dignava a olhar. Era dessas que pensam que são donas do mundo. E são mesmo. O índio meteu a manzorra no bolso da bombacha, bolso que vinha até o joelho, pescou lá do fundo um cigarro tufuma todo amassado e ofereceu gentilmente na palma da mão. Um cigarrinho? Não, obrigada, respondeu a moça sem olhar para ele. O índio velho não se deu por achado. Do outro bolso tirou uma bala gasosa, dessa que os bolicheiros dão de troco, e tornou a oferecer. Um caramelo? Não, obrigada, disse a moça do mesmo jeito, ignorando a insistência e a delicadeza do índio grosso.
Durante uns 2 quilômetros ele ficou pensando. Como último recurso, mas já meio desesperançado, ele ainda insistiu: de coxear, então nem se fala. Um índio veio do Alegrete disposto a conhecer a cidade grande. Bem pilchado, com o soldo no bolso, resolveu dar umas voltas de ônibus pelos bairros da capital. Encantado da vida, de manhãzito já estava refestelado junto à janela, louco para fazer amizade, mas com medo de cometer alguma grossura, como é do feitio da gauchada da nossa terra. Numa dessas manhãs, sentou-se ao lado dele uma senhora ainda moça, com um bebezinho no colo, bebezinho que não parava de berrar. Daí a pouco todo o ônibus estava olhando e o índio grosso resolveu tomar a iniciativa. Mas ainda que mal pergunto, que não é da minha conta, o que é que tem o reberdezinho? Com aquela voz de trovão, todo mundo olhou para a senhora, que já estava meio encabulada com o berreiro do filho. Pois não sei, ele não para quieto. Não será um causo de fome? Não sei, acho que não. Quem sabe a senhora experimenta. Alguns riram e a senhora, morta de vergonha, tirou o seio e tentou dar de mamar para o bebê. Que nada, o berreiro aumentava ainda mais. Nha, nha. E a senhora insistia: mama, nenê, mama. E o bebê: nha, nha. Desesperada, com todo mundo olhando e aquele índio grosso, bigodudo, com os olhos arregalados quase em cima dela, a coitada tentou ainda um último recurso: mama, nenê, mama, senão eu dou pro moço aqui. Aí o índio velho saltou: me desculpa, mas não, senhor, desde hoje comi melancia e melancia com leite faz mal. Pois não vê que diz que estava um engenheiro tirando umas medidas com uns aparelhos ali perto da estação do Tigre, no município do Alegrete. Era janeiro de 1940, mais ou menos. Um sol de rachar. E o homem, que tinha vindo de Porto Alegre, estava solito no campo, ao lado de uma barraquinha, vestindo culote e camisa caque. E capacete, que nessa época gente fina não dispensava. O homem suava como um matungo bichoco, com a camisa colada nas costas e grandes manchas aparecendo nos sovacos. Olhava num tubo que estava em riba de um tripé, tomava nota num caderninho e bufava como um potro na capa. De repente, teve um pressentimento de que não estava mais sozinho. Olhou para trás e qual não é a surpresa dele ao ver um índio grosso, com cara de quem levantou da cesta nos arreios, embaixo de uma capororoca dessas graúdas. O bicho estava fechando um palheiro com toda a calma. O engenheiro não gostou de ser surpreendido, mas cumprimentou. Boas tardes. Buenas e santas, respondeu o índio grosso. Aqui vai uma explicação. O gaúcho dos campos alegretenses é muito tímido diante de estranhos, mas dá um dedo por uma prosa. E quando puxa a conversa, já sai se atacando. Ainda que mal pergunto, que não é da minha conta, mas que aparelhinho é esse que o amigo está vichando? Teodolito. Teodolico? Teodolito, respondeu o engenheiro, mal-humorado. E serve como para o quê, que não é da minha conta? Serve para medir as distâncias. Vai ser feita uma estrada aqui que vai passar por aquela elevação, e apontou para o Cerro do Tigre. E eu estou medindo tudo para dizer onde exatamente vai ser aberta a estrada. Disse o alegretense, fingindo que tinha entendido tudo. Aqui no Alegrete, quando nós queremos abrir uma estrada, num cerro não fazemos assim. O engenheiro se virou para o índio grosso. Não? E como é que vocês fazem aqui no Alegrete? Bueno, quando a gente quer abrir uma estrada num pedregal de cerro como esse, a gente pega um burro velho, ata umas latas na cola dele, dá-lhe uns laçaços e solta. Ele sai feito louco. E onde passar, pode fazer a estrada ali, porque o burro sempre escolhe o melhor lugar. O engenheiro ficou a ponto de explodir. É? E quando vocês não têm um burro à mão? Bueno, aí sim chamemos um engenheiro, respondeu o índio grosso bem sério. O Alegrete é uma terra bárbara. Lá dá de tudo. Até moça que o diabo possui, nós crucificamos na Serra do Caverá. E guri, quando vai à aula por primeira vez, a professora pergunta: guri, o que é o Brasil? E o guri sempre responde: o Brasil é uma ponchada de terra em redor do Alegrete. Olhe,
lá a indiada chaira a faca no cano do 44. E ninguém tira leite, a gurizada mama nas vacas campo fora. E ninguém mais ceva mate, enche a boca de erva e chupa no bico da chaleira assim que começa a chiar. Lá até tatu só entra na toca de marcha ré, por um se acauso. Disco a voador, por exemplo. Ninguém liga mais. É coisa de todos os dias. Até congresso disso já fizeram com cientistas vindo de todas as partes do mundo, jornalistas, o diabo a quatro. Explicaram que há 3 ou 4 janelas no cosmos para a reentrada na atmosfera terrestre, as quais, se a nave erra, resbala numa calota e se perde céu afora que nem com vela pro negrinho do pastoreio se acha mais. Pois numa dessas janelas, a que fica bem sobre o Alegrete, cai em cima do rincão do 28. O tico do finado Venâncio, que por sinal casou com a tica da dona Alzira, era e é, porque está vivo, um índio grosso, de poucas palavras, mas curioso como um cusco novo. Muito espicula, como se diz. E sonhava em ver um disco avoador, falar com o povo que viaja dentro, cositas assim. Pois não é que um dia de noite, dessas noites clara, cedito ainda, ele ouviu um zumbido estranho, meio puxando para o ronco do magangá Picasso, e saiu para o pátio. Debruçado no parapeito, olhou para riba. E lá no céu estava uma sombra escura, parecia um charutão dos mais culhudos. Enquanto o índio olhava, abobalhado, do charuto se desgrudou um disco pequeno que veio avando e sentou bem perto do tico. Sentou um modo de dizer, porque o disco ficou no ar, sem tocar no chão. Então se apareceu uma escadinha e por ali desceu um homenzinho verdinho, com mais escama que uma traíra, e começou a falar com o tico sem dizer palavra, apenas com a ideia. O tico, grosso como tarugo de pipa, não queria passar por introduzido, mas estava louco para saber, perguntar tudo. Vai daí notou umas guampinhas na cabeça do verdinho que se mexiam para lá e para cá. Então não se sofreu. E sem falar, apenas com a ideia, o tico começou a perguntar. Ainda que mal pergunto que não é da minha conta, mas essas guampinhas que o amigo usa servem como para o quê? Também sem falar, o homenzinho verdinho explicou, fazendo o gesto. Isso que o senhor chama de guampinha são as minhas antenas, que me permitem saber tudo. Com uma eu me comunico com a nave-mãe, e apontou para o charutão lá em cima no céu. E com a outra eu me comunico com o centro, lá no meu planeta XYVZ. Estou sempre em contato. E assim sou sempre o primeiro a saber das coisas. Aí o verdinho parou um pouco, olhou para o tico bem nos olhos. Por quê? Vocês não usam isso aqui no Alegrete? E o tico respondeu meio encabulado. Não, quer dizer que usar alguém usa, mas é sempre o último a saber. O Marco Aurélio Boca, o maior declamador do Rio Grande do Sul, tem um tio em Jaguarão, o tio Otávio, que é penteado para contar um caos. Chega a trotear de lado como um cavalo de cigano. E o pior é que sempre chama em seu auxílio a dona Celeste, sua esposa, a qual fica meio constrangida ao confirmar as bárbaras histórias que o marido inventa. Uma dessas histórias é o caos do Cusco Piloto. O Boca remeda o tio Otávio falando com a dentadura meio frouxa. O piloto era um cachorro que só faltava falhar. Minto, uma vez falhou. O piloto trabalhava melhor que um cristão. Levava bilhete, fazia mandado, me puxava pela bombacha na hora do almoço. Uma vez a Celesta tinha lavado toda a casa e botado no chão uns retalhos de pelego para a gente pijar em riba, que era para não sujar o assoalho. Quando eu entrei em casa, vindo da lavoura todo sujo, pijei nos peleguinhos, mas o piloto entrou rachando e se sacudiu todo. E eu disse, já pra lá, piloto. E o piloto nem nada. Eu disse de novo, mais forte, já pra lá, piloto. Aí o piloto me olhou bem, se levantou nas patinhas e me disse, não vou.
Aí eu gritei: Celesta, vem cá ver o meu cachorro falhando. A Celesta veio correndo, mas trancou o tamanco no baldrame e caiu dentro da chala. Com o barulhão, o piloto levou um susto, caiu e morreu. Senão a Celesta tinha visto o piloto falando. De outra feita, o Boca comentava com o tio Otávio que tinha feito uma caçada de veado na serra. E o tio Otávio não se aguentou. Veado? Veado? Aqui dava nojo. Só quando eu estava fazendo essa mangueira aí atrás, matei 48 veados. Não é, Celesta? Olha, Otávio, dizia a dona Celeste encabulada, eu me lembro de um que tu mataste no Capãozinho, mas faz tanto tempo. Tá aí, ó, 49, deixa, eu não me lembrava. Outro gaúchão andava bem pilchado pelos inferninhos de Porto Alegre. A cada convite que as moças lhe faziam para um programa, ele respondia: só se tu me fizer o que me fazem as mulheres de Bagé. A China olhava aquele baita índio e repunava, pensando quem sabe o quê. Mas numa dessas noites ele se pechou com a Mariazinha Topa Tudo, também conhecida como Mariazinha Sem Fundo, uma baixinha larga de anca, bonitaça e que andava meio a perigo. A Mariazinha topou. Eu te faço qualquer coisa que as mulheres de Bagé te fazem. Foram para o quarto e se atracaram numa briga de furão, no escuro, com muito entusiasmo, mas tudo muito simples, no velho papai e mamãe. Depois de tudo terminado, a Mariazinha Topa Tudo, ansiosa, quis saber: mas afinal, o que é que as mulheres de Bagé te fazem? Me fiam, disse o índio que andava mal do espírito. O Nico Vitorino foi dos homens mais valentes que já andaram pelo Alegrete. Briguento e buchincheiro quando tomava uns tragos, era amigo dos seus amigos e muito querido dos seus parentes, mais ainda da sua velha mãe. O Nico Vitorino fez poucas e boas. Uma de suas manias era não quebrar caminho por causa da polícia. Esta, prudentemente, preferia deixá-lo passar do que tentar atrapalhar os seus passos. Apesar disso, era, como se costuma dizer, uma moça de tão delicado. Mas a polícia tinha o índio marcado na paleta. Era delegado nessa época no Alegrete o doutor Demenciano de Bairros, moço culto e rebento de uma família que também não era de laçar com suvel curto, gente do famoso coronel Francilino de Bairros. De uma feita, o Nico Vitorino entrou no Alegrete a galope, dando tiro para cima e batendo na boca em desafio. O doutor Demenciano soube do caso, encheu um forte bigode da polícia e manchuriano armado de mosquetão e se tocou pela estrada que vai para Uruguaiana, que ele sabia ser utilizada pelo gaúcho. Na ponte do Ianduí atravessou o automóvel na estrada e se entrincheirou atrás com sua gente. Dito e feito, no fim da tarde, quem vem galopeando pela estrada, talariando uma vaneira? O próprio Nico Vitorino. Ao ver o automóvel e as armas que lhe apontavam, atropelou de revólver na mão e caiu morto com cavalo e tudo, varado por dezenas de balaços. No Alegrete, quando vagou a notícia, a mãe do Nico Vitorino disse, se referindo ao doutor Demenciano: eu estou muito velha para matar esse bandido que matou meu filho, mas ele vai morrer por mão de mulher e eu vou estar viva para cuspir no caixão dele. Com o tempo, o doutor Demenciano foi transferido e depois de alguns anos a velha caiu doente para morrer, sempre tranquilizando os parentes que ainda não era a hora dela. Um dia chegou a Alegrete a notícia de que uma mulher da vida tinha matado o Dr. Demenciano em Passo Fundo, dando-lhe uns tiros pelas costas, numa espera de esquina, e que o caixão vinha para o Alegrete de trem, onde o morto seria enterrado. A velha estava vai não vai, mas fez os filhos e netos levarem sua cama para a estação férrea e esperou o trem com um brilho nos olhos. Quando o trem chegou e o caixão do doutor Demenciano desceu, a pulso, ela se chegou no braço dos filhos e cuspiu em cima. Suspirou, reconfortada, e disse: vamos para casa. 5 minutos depois morreu. Ui, galetê, velha danada. No Ijiquiquá, município de Uruguaiana, pertinho do Plano Alto,
teve um índio velho que fez fama e fortuna curando solitária. Tirou para fora cada bicha que mais parecia um suvéu branco. Jamais perdeu uma. De uma feita bateu lá no rancho dele um estanceiro ricaço, magro como uma bicicleta. O índio velho comia como um galgo, mas tudo que lhe chegava ao bucho, a solitária papava. E se ele atrasava a refeição, o diabo da bicha chegava a vir fazer cosca na garganta dele, reclamando da hora da boia. O homem prometeu pagar uma fortuna ao curandeiro, que se comprometeu a curá-lo dentro de um mês. De saída, receitou-lhe tomar todas as manhãs em jejum um copo de suco de vaca, uma banana caturra e uma torrada. Todos os dias, quis saber o ricaço. Todos os dias, confirmou o curandeiro. O homem saiu meio desencantado com o remédio, mas voltou daí um mês, anunciando desconsolado. Ela não saiu. Pare-se lá que agora ela sai, disse o curandeiro. E fez o homem se pelar e se deitar numa mesa com alça dessa de mulher da cria, com as patas para cima. Aí agarrou uma marreta dessa de capá de macete. Deu para o estanceiro um copo de leite e uma banana caturra. Quando o homem tomou tudo, a solitária botou a cabecinha para fora, esfameada, e perguntou com uma vozinha bem fininha: "E a torrada?" Aí o curandeiro, paf, deu-lhe com a marreta na cabeça. Quer dizer, viciou a solitária até que ela não pudesse viver mais sem as três coisas. Isso feito, foi fácil matar. Deu 12 braças o couro, bem medido. Quando inventaram experimentar um avião novo em Bagé, convidaram muita gente boa para o voo inaugural, militares, autoridades e um índio grosso que era para representar a gauchada. Mas deixa que lá pelas tantas menos um quarto pegou fogo naquela bosta, as turbinas pararam e o avião se veio abaixo. O comandante começou prontamente a distribuir paraquedas e fazendo o povo saltar, no que foi prontamente auxiliado pelo índio grosso, acostumado a enfrentar corcova de potro e olhar o perigo de frente. No final, os dois ainda no avião, só sobrou um paraquedas, e o comandante disse para o índio velho: "Meus parabéns, o senhor é um homem valente e decidido, me ajudou muito, este paraquedas é seu, bote, salte e vá com Deus." Aí o índio quis saber: "E o senhor?" "Eu sou o comandante, devo morrer com o meu avião." "Mas que esperança! O que é que vão dizer lá em Bagé? Que um homem teve de morrer para me salvar?" "Não, senhor, este paraquedas é seu." E acostumado a se inchar potro no osso do peito, foi afivelando o paraquedas no corpo do comandante, apertando bem e empurrando para a porta. "E o senhor?" quis saber o comandante, maravilhado com o altruísmo do índio grosso, e já virando cambalhota no ar, porque receberam um empurrão e se despencaram a céu abaixo, ouviu o índio dizer: "Eu me ajeito com o meu palinha." Dito isto, apertou bem o barbicacho, atravessou o palo enfiado nos ombros, segurou as pontas com as mãos e se atirou no espaço. Caiu como um pesco maduro. E quando passou pelo comandante, que já vinha de paraquedas aberto, ainda gritou: "O último lá embaixo é fresco." Uma vez o general Serafim Vargas disse para o Apúlio das Neves, seu tropeiro e homem de toda a confiança, que queria comer peixe. O Apúlio velho pegou umas linhas tipo barrigueira de cincha, uns anzóis que mais pareciam uns ganchos de açougue, uma meia de canha com losna, que é bom para o fígado, minhoca, bicho capitão e lambarizeiro. De fiambre, uma tripa de salame e 2 bolachas duras como consciência de dona de cabaré. Como sempre, levou sua faquinha marca coqueiro e um chimite de desnucar, marca do lado direito, que dava fogo até pelos parafusos. O pesqueiro ficava no Butuí, que quer dizer Rio da Mutuca, nome muito apropriado por sinal que, e tinha fama de assombrado. Ouviam-se de noite vozes e gemidos, assustando as pessoas e sendo de difícil acesso por causa do barral. Por isso mesmo o pesqueiro do Butuí dava peixe que não acabava mais. O velho Apúlio chegou lá, ainda com um braço e meia de sol, e de vereda as mutucas bateram nele. Em seguida, anoiteceu. Daí a pouco, com mais caroço que um asa de basto, o velho Apúlio ouviu no que bateu um ventinho sacudindo a galeria do mato, aquelas vozes e gemidos arrepiantes. "Ai, morena, morena!"
O primeiro impulso foi largar tudo, mas as linhas estavam na água e beliscando, a lua era clara e o foguinho calentador, recém-principiado. Revisando o Schmidt, o velho Apulho resolveu tirar limpo a assombração. Foi seguindo o som da voz e do gemido, com os galhos da árvore batendo na cara e nos braços. E aí desencantou o assombro. No meio do barral, enterrado até a metade, estava um velho disco de um baião chamado Cabeça Inchada, e nele, encostado, um galho de japecanga. Quando batia o vento, a unha de gato encostava no disco e ia daqui para lá. Quando então se ouvia o primeiro gemido e a primeira voz. Ai, morena. Quando passava o vento, a unha de gato voltava de lá para cá. Morena, ai. O velho Apulho deixou o disco no lugar para afastar os outros pescadores e sempre que precisava de peixe voltava ao pesqueiro do Butuí. Periga, verdade, mas dava cada traíra do tamanho de um porco. No combate da ponte do Ibirapuitã, em junho de 1923, no Alegrete, os maragatos se entrincheiraram na famosa casa de pedra do João Galã, um alegretense buenaço, pai de filhos que se tornariam ilustres, João Galã Júnior e Heitor Galã, por exemplo. O velho Galã era índio bueno, uma coisa por demais, mas surdo de um ouvido e que do outro não ouvia nada. O combate começara de manhã cedo entre as forças de Honório Lemes e Flores da Cunha, e lá pelas 10 da manhã tocou o telefone, já tinha, na casa de pedra. Um telefone, claro, daqueles antigos que quando um falava, todo mundo escutava. Era o dono da casa, de gente que queria saber sobre o combate. Depois de muitos gritos que todo o Alegrete ouviu, o seu João entendeu que lhe perguntavam sobre os tiros. Que tiro? Perguntou ele. Surdo só fala gritando. Eles só se apontam e não se atiram. Quer dizer, fazia 2 horas que morria gente a balaço e ele ainda não tinha ouvido nenhum tiro. Ui, galete santo. Depois do combate, 2 velhos amigos que não se viam há 30 anos resolveram especular quais dos 2 era o mais velho. Como nenhum dos 2 tinha bautistério, o negócio era apelar para fatos marcantes. Os 2 eram velhos como mijar de pé, com a cara como coalheira de tão enrugada, mas com a memória inteira. Acho que eu sou mais velho que o senhor, compadre. Afinal, a minha mãe sempre contava que quando o general Madeira passou por aqui reunindo, ela estava com dor para meter. A modo que eu sou mais velho que o senhor, compadre, respondeu outro velho. A falecida minha madrinha sempre contava que quando aquela gente passou por aqui reunindo, afinal a minha mãe já tinha metido. Hoje em dia a gente vê por aí cada gaita com cada estojo que mais parece um guarda-louça, um pichichê. Eu sou do tempo que as gaitas tinham capa, quer dizer, um saco de farinha bem alvejado no quarador, onde o gaiteiro metia a gaita, amarrava a boca do saco com um tento e atava tudo nos arreios. E lá se ia para tocar em qualquer farrancho, cobrando 1 libra por baile. A libra valia nessa época uns 15 merrés. Alvejava-se a roupa nessa época com as bonecras de anil. Mas deixa que isso já é outro caos. O maior gaiteiro que eu conheci em gaita de botão foi meu tio Nelo Fagundes e ninguém me desmente. Foi essa, aliás, a única profissão que ele teve em toda a sua vida. Índio de boa presença, usava bombacha branca, casaco preto e o lenço branco no pescoço, como tudo que é Fagundes. Chegava nos bailes, tirava a gaita dentro da capa, botava esta do lado, no banquinho onde ia tocar e se agachava a puxar fole sem repetir marca. Lá pela meia-noite dava uma parada, tomava uns tragos enquanto as moças trocavam de vestido, porque o primeiro já estava amassado, comia alguma coisa e tocava de novo até o clarear do dia. De uma feita, chegou numa estância para tocar num baile quase a hora da janta, depois de se lavar na última sanga antes do potreiro das casas. E depois que todo mundo jantou e tal, empeçou o baile num salão entupido de gente. E tinha uma moça que dançava uma barbaridade. Arrodeava que nem uma piorra.
e zunia como um birro-birro. E como era linda, alegre, dizedeira de graça, não esquentava banco. Todos queriam dançar com ela. E as marcas vinham com punhalada de canhoto. Era uma atrás da outra. Lá pelas tantas, a moça saía numa valsa que dava gosto. Arrodeava para um lado e quando a música trocava, rodeava para o outro, liviana como uma pandorga. Bueno, tem que dizer que naquela época, o elástico, goma, como se dizia no Alegrete, não tinha entrado ainda na campanha. E certas peças de roupa de mulher eram atadas com um cadarço, quer dizer, dava uma volta e meia na cintura e rematava com um top. Diz-que, porque vê, eu nunca vi. Pois não é que com tanto saracoteio da moça aquela que estava dançando, rebentou o cadarço da moça, né? E ela, coitada, dançando e sem perder a animação, viu que na volta ia passar perto do banco onde estava tocando o tio Nelo. E quando confrontou com ele, sentiu que alguma coisa escorregava a perna abaixo. Mas não se apertou. Atirou a peça com o pé para o tio Nelo e gritou: olha a capa da gaita, gaiteiro. E saiu bailando.